Inicialmente, bom dia a todos. Com muita honra, participo dessa mesa. Gostaria de parabenizar o senador Paim, sempre buscando o entendimento e priorizando o cidadão, o usuário, o mesmo que preside essa mesa, assim como a doutora Darcy Vitobello, enquanto procuradora dos direitos do cidadão. Eu vou corrigir, porque esse não é o meu cargo, eu sou coordenadora do GT. Alguém concorde? Coordenadora do Grupo de Trabalho do GT da Previdência, corrigindo, ou melhor, aditivando a minha fala. A doutora Thaís Riedel, participa da mesa. Ao doutor Rudinei Marques, presidente da FUNACAT. Vale a ressalva, estender que é o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, ao representante do governo, o Marcos Pérez. Eu acho que eu não faltei ninguém da mesa. E gostaria de me identificar como diretor sindical do Sindicato Nacional dos Médicos Peritos, da NNP. Por favor, eu gostaria de começar a minha apresentação e fazendo um breve preâmbulo da nossa existência propriamente dita. Lá pelos anos de 1990, 85, 1990, nós... Eu só pedir aqui, eu percebo que o convidado ele fica um pouco não à vontade quando fala no plenário. Eu também não fico. Eu digo que eu também não fico. Eu, quando estou falando, eu prefiro que o plenário fique em silêncio. Então, eu faço um apelo a todos, que a gente fique em silêncio para ouvir todos os nossos convidados. Pois não. Obrigado. E dizer que o nosso início, nós não existíamos enquanto carreira com a sua especificidade. Nos anos de 1985 e por toda a década de 90, tivemos uma carreira com um quadro quase que na sua maioria de médicos credenciados. Eram os chamados terceirizados. E chegamos ao cume por volta de 2003, que a própria Previdência tinha um déficit e era por conta desse gigantesco passivo de perícias terceirizadas. Não, eu ainda não estou, é anterior a essa. De peritos terceirizados que avolumava não só o dispêndio ao erário público, como avolumava o passivo de segurados que permaneciam em benefício sem resolução, ou seja, a perícia era um ônus para o Estado. E isso chegamos às cifras, nos anos de 2013, de benefícios em manutenção na ordem de 14 milhões. Tínhamos um estoque, na época, de quase que de 1.700 benefícios mantidos. Ora, com a interveniência e participação do interesse do cidadão à época, e aí vale mencionar que o procurador da República, na época, o procurador Luiz Francisco, nos ajudou bastante em busca de uma carreira mais para o interesse do cidadão. O Estado não podia sangrar com o dispêndio financeiro que sangrava, sem a resolutividade necessária para a especificidade do papel do perito médico previdenciário. E assim houve a parceria e o envolvimento da Procuradoria à época, efetivamente no interesse do cidadão. Melhor atendimento, celeridade, enfim, e com o objetivo também de estancar a sangria do dinheiro público. Foi quando o então presidente Lula entendeu o papel da perícia e já no seu início do seu governo, nós já estávamos em greve, por conta de uma greve de 89 dias, foi a primeira greve do governo Lula, sentamos a negociar, exaurimos a negociação e
o governo do presidente Lula chegou à definição que deveria ter uma carreira com a especificidade que foi ela criada nos anos de 2004. A partir de então, fomos a enxugar o quadro dos terceirizados, uma vez a carreira criada. Sucederam-se 2 concursos públicos para substituir esses terceirizados ao longo dos outros 2 anos, 2005 e 2006. Após fevereiro de 2006, acaba-se a etapa da terceirização da perícia médica e fica com um quadro completamente de concursados, quadro próprio da Previdência. De 2006 a por volta de 2009, 2010, houve todo um crescimento. O próximo slide, por favor. Não. Todo um crescimento da carreira. Como eu mencionei, em 2004, a carreira foi criada com a Lei 10.876 e algumas vezes modificadas, aditadas com a Lei 11.907, com a 12.269 e a 13.135 recente. Responsável pelo reconhecimento o papel da perícia médica, é bom salientar que o nosso papel, o que é que difere do papel do perito do papel de um médico assistencialista? O médico assistencialista tem como prerrogativa máxima diagnosticar, tratar e acompanhar ao paciente, com todas as suas variáveis. O médico perito, ele reconhece a incapacidade laborativa por doença no âmbito do regime geral da Previdência e do regime próprio. Ora, o que é isso? É exatamente a repercussão da doença sobre a vida laboral deste trabalhador. E aí difere quando você tem uma mesma doença repercutindo por atividades diversas. Esse é o reconhecimento da incapacidade laborativa. Isso é que difere o papel que é típico do médico perito, que tem a sua especificidade em uma carreira típica de Estado. Reconhecer o direito do benefício por incapacidade por parte do cidadão. Nós hoje somos apenas 4.330 peritos médicos em atividade, referência janeiro de 2016. Assim como houve de 2010 para cá toda um enxugamento no reconhecimento do papel da perícia, dessa mesma forma, houve um enxugamento do quadro efetivo dos médicos peritos. Temos 5 anos que quase 3.000 peritos, ao longo desses 5 anos, vêm se exonerando ou vêm se aposentando. É uma média de quase 2 peritos por dia útil de exoneração. Ou seja, existe todo o enxugamento do quadro funcional. Nós realizamos, com esse quadro de 4.330 peritos, 14 milhões de avaliações médico-periciais por ano, sendo que 50% dessas avaliações são presenciais nas agências da Previdência. A média de 14,5 avaliações por dia útil por perito, menos de 0,2% de queixas registradas junto à ouvidoria e demais órgãos. Ou seja, não é tanto quanto a mídia mostra publicamente o inconformismo no atendimento da perícia. Vale ressaltar que não só a nossa atividade numa agência da Previdência, aquilo que vocês conhecem que sai na mídia das filas, do embaraço no atendimento, nós realizamos 67 tipos de atividades em 7 ministérios e mais o Poder Judiciário, ou seja, nós mantemos serviço, sim, ao Ministério da Fazenda,
no caso, perícia de isenção de imposto de renda, no Ministério do Planejamento, o benefício do LOAS assistencial, ou melhor, o Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, perícia para isenção de IPI, perícia de DENATRAN, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a perícia do CIAS, Ministério do Trabalho e da Previdência, Fiscalização Ambiente de Trabalho, CRPS, Poder Judiciário, perícias judiciais, demandas e conciliação, Ministério dos Transportes, perícias para direitos de idosos, da ANANT, Controladoria Geral da União, perícias médicas em procedimentos administrativos. Ou seja, uma média de concessão global anual de 70%. Aqui eu tento mostrar o quanto, ao longo desse tempo, a demanda, estoque e peritos. Vejam, os senhores, que até o ano de 2007, quando houve o segundo concurso, nós tivemos uma evolução no quadro funcional. De 2007 para cá, nós tivemos pequenos concursos e que quase que se coincidem o acesso e a saída. Portanto, o nosso estoque anterior, que chegou-se a 4.500 e pouco, hoje nós temos apenas 4.330 e poucos peritos. A demanda do crescimento de número de requerimentos, ela é crescente, sempre, não diminui. E o estoque, que também voltou a crescer estupidamente e já passa de mais de 2 bilhões de perícias em estoques. Eu gostaria de mostrar para os senhores que nós vivemos um momento muito crítico de necessidade de ajuste fiscal, necessidade de criação de receita para o governo da forma mais ampla, e é indubitável de ter que se falar, aliás, porque a perícia nunca falou de cifras, que nos gastos anuais por incapacidade, o governo chega a essa soma de 125 bilhões, ou seja, essa é a área onde transita a perícia médica. Desses 125 bilhões, nós temos eu diria, não é um desperdício, mas um gasto que chega à ordem de 68 bilhões, veja o que eu estou falando, 68 bilhões, ultrapassa de 2 vezes a criação a perspectiva de arrecadação com a criação da CPMF. Vejam, senhores, de perícias judiciais são aqueles segurados que procuram a justiça para requerer o seu direito, uma vez tendo perícia indeferida, chega à ordem de 20 bilhões de reais que o juiz concede o benefício sem realização de perícia. Historicamente, quando tem a participação de um perito do INSS, essas denegatórias são mantidas na ordem de 95%, ou seja, são revertidas apenas 5%. O que está se gastando 20 bilhões, poderia se estar gastando, ao máximo, 1 bilhão. As aposentadorias por invalidez, que deveriam ser revistas a cada 2 anos, não são realizadas no volume que é previsto em lei. Não são. O LOAS também, que não é um benefício da Previdência, é um benefício da ação social, e que tem lá a sua previsão de realizações de revisões bianualmente, também não são realizadas. É um outro dispêndio financeiro para os cofres públicos. Além dos auxílio-doenças que são prorrogados por decisões de concessão administrativa, ou seja, é aquele segurado que tem a prorrogação do pagamento daquele benefício enquanto aguarda a realização da perícia por falta de quadro funcional para a efetivação da realização da perícia. E mais outras demandas judiciais por ações civis públicas que hoje impera no país afora, das mais variadas formas, ou seja, tem por demanda de Ministério Público ou de Defensoria Pública, ações civis públicas que sangram os cofres públicos na ordem de 68 bilhões. Desses 68 bilhões, nós poderíamos, com certeza, chegar ao máximo de 16 bilhões, ou seja, são 52 bilhões de reais que poderiam estar sendo melhor gasto. Quando eu digo reconhecer direito que nós fazemos como princípio na nossa atividade, eu gostaria de dizer aos senhores que nós não temos forma arrecadatória de mostrar o nosso trabalho.
Nós temos, sim, o bem gastar. E essa demonstração desses números é isso que a gente está trazendo para os senhores num momento tão crítico e que passa o país de necessidade do bem gastar e de parar essa sangria e de voltar com a CPMF. Eu gostaria de terminar minha fala, senador, perguntando: a quem interessa acabar com a carreira da perícia médica? A quem interessa suprimir, esconder esses números? E muito obrigado.